Boa noite para você, amigos da S1 Live. Eu sou o Jonas Stelman, chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado na noite deste sábado. Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente te informar nesse vídeo. E você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Gabriel Barbosa entra em embate com a diretoria e é barrado do jogo de amanhã no Maracanã contra a equipe do Cruzeiro. O presidente Rodolfo Landim entra em rota de colisão com Júnior Pedroso e quem sofre as consequências é o atacante Gabriel Barbosa. E o Tite vai ter mudanças na equipe de amanhã para poder enfrentar o time de Minas Gerais. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se. É muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Dito isto, solta a vinheta. Meus amigos, situação é a seguinte em relação a Gabriel Barbosa, quando a gente pensa que vai ter paz, né? Depois de uma semana de treinos, né? Apesar da derrota contra o Juventude, o Flamengo não jogou mal, né? Perdeu, mas não jogou mal. A torcida também viu que foi um jogo muito complicado e muito difícil. O Flamengo com muitos desfalques referentes à Copa América, né? Desfalques como a Arrascaeta, o De La Cruz, o Vinha, o Eric. E enfim, e aí uma semana que tudo tinha para ser de trabalho, para que o Flamengo pudesse voltar a vencer e ter a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro amanhã no Maracanã, se tornou mais uma semana de polêmicas. Isso porque, ao ir no podcast do João Guilherme, o presidente Rodolfo Landim deixou muito claro que não tem nenhum tipo de pretensão em renovar com o Gabriel Barbosa e vazou algumas informações internas sobre a negociação, no qual falava que o Gabriel negou a proposta de um ano de contrato, mais um aumento de 50% do salário. Então, muito nervoso, o Júnior Pedroso, né? Que é o empresário do Gabriel Barbosa, foi no canal Sport TV, abriu verbo, ainda disse coisas seríssimas, que principalmente poucos deram ênfase de que o Flamengo foi o Flamengo que ofereceu o Gabriel para o Corinthians, naquele momento que o presidente lá do Corinthians, o Marcos Braz, foi na posse lá do Augusto Melo, que é o presidente lá do Corinthians, enfim, então surtiu esse embate, de um lado o Landim, de outro o Pedroso, o empresário do jogador, e na manhã tarde de hoje, a diretoria do Flamengo informou que o Gabriel Barbosa não vai para o jogo. Não é por questões físicas, não é por questões técnicas, é simplesmente porque para evitar esse tipo de problema, esse disse-me-disse, respingou no atleta, respingou no jogador, né? Eu entendo que a diretoria do Flamengo às vezes irrita, né? Tudo no Flamengo vaza. O Flamengo, eu acho que é a equipe que mais se utiliza da imprensa para poder levar uma informação, fazer com que algo aconteça. O Flamengo usa muito a imprensa em contrapartida usa muito o Flamengo. Vazou sim algumas informações, o Júnior Pedroso foi muito duro lá no Sport TV, e aí esse embate acabou ocasionando a saída do Gabriel Barbosa da relação dessa partida contra o Cruzeiro. Uma informação que foi dada primeiramente pelo jornalista Mauro César Pereira hoje e foi confirmado. Então o Gabriel não deve para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Enfim, o Carlinhos está voltando, né? Ele entrou na última partida, entrou um pouco, mas entrou relativamente bem, e isso tem chamado muito a atenção. Uma pena, né? Os últimos capítulos do Gabriel Barbosa vestindo a camisa do Flamengo não estão sendo nada agradáveis. Se esperava que fosse um término de ciclo, assim como foi do Felipe Luiz, assim como foi do Diego Ribas, do Diego Alves, assim como foi também do Everton Ribeiro, que apesar de não ter se aposentado, ter ido para outra equipe, que é o Bahia, foi de forma respeitosa, né? Apesar de alguns torcedores idiotas sempre querer criticar o Everton Ribeiro, mas ele e a família dele sempre trataram o Flamengo da melhor forma possível, e o Gabriel Barbosa está indo por um caminho nada interessante, nada agradável. E a tendência é que ele saia pela porta dos fundos, né? Porque os únicos que de alguma forma seguraram o Gabriel, né? A marra dele, a prepotência e muitas vezes a ignorância, foi o próprio torcedor, que acabou perdendo a paciência com o Gabriel Barbosa. Eu entendo o lado do Flamengo e também entendo o lado do atleta. Eu entendo o lado do Flamengo porque eu acho que houve uma precipitação quando o Flamengo acertou verbalmente um contrato de 5 anos com um valor exorbitante de salário. Alguém dentro do clube falou: vocês estão malucos, 5 anos é muito tempo e o Gabriel Barbosa não está jogando isso tudo.
No decorrer do acerto propriamente dito, as coisas estavam acontecendo. O Gabriel não parou de se envolver em polêmicas, em tretas, em polêmicas e mais polêmicas. Mas se ele tivesse envolvido em polêmicas e jogando bola, se ele tivesse envolvido em polêmicas e cooperando dentro do campo, o Gabriel Barbosa, a diretoria teria que engolir o Gabriel Barbosa, como muitas diretorias tiveram que em algum momento aí do futebol engolir Romário, engolir Edmundo, que decidiam em campo, eram jogadores fora da curva, né? E aí, fora de campo, eles tinham esses problemas. Então, os dirigentes, até treinadores, teriam que engolir esses atletas. E o Gabriel Barbosa, apesar da marra e da prepotência dele, ele, fora de campo, ele não estava mais cooperando. Ele se tornou um reserva caro e de luxo. E tudo deu errado para o Gabriel Barbosa. Tudo deu errado. O Gabriel entrou numa maré muito ruim, técnica, física, tática. O Gabriel se envolveu em polêmicas desnecessárias como essa aí do antidoping, que sequer foi julgado ainda. Em contrapartida, chegou o Tite, que pro futebol, não sei pro Flamengo, mas pro futebol, o Tite é muito maior que o Gabriel Barbosa. Foi 2 Copas do Mundo, seleção brasileira, campeão do mundo aí com o Corinthians. O Tite é um dos poucos treinadores que assumiram o Flamengo que olha o Gabriel de cima para baixo, não de baixo para cima. E aí o Gabriel foi no podcast, achou que poderia jogar na marra, porque eu quero jogar, porque eu tenho que jogar, e o Tite não colocou ele para jogar. E para cooperar com todo o discurso, com toda a escolha do Tite, o Pedro tá jogando o fino da bola. Então, assim, não tem como a torcida ficar aborrecida com o Tite, porque o Gabriel não tá jogando, porque quem tá jogando e tá jogando demais. Uma pena que o Gabriel, com toda a sua história, vai jogando na lata do lixo, né? Tudo que construiu aqui no Flamengo. E não adianta, Gabriel, se você for com a mesma marra e prepotência e jogando esse futebol raso, pequeno que você está jogando, você não vai conseguir jogar em lugar algum, né? Há informações de que o Cruzeiro tem interesse no jogador, o Palmeiras tem interesse no atleta, o próprio Grêmio também, e também o Bahia monitora a situação do jogador. Enfim, uma pena, não gostaria de ver um ídolo, né? Não é meu ídolo, mas se tornou o ídolo aí do Flamengo sair dessa forma do clube, saindo pela porta dos fundos, né? Depois de ser afastado hoje, eu acho que provavelmente vai ser cada vez mais raro a gente ver o Gabriel Barbosa sendo utilizado aí pelo Tite com a camisa do Flamengo, tá bom? Em falar em Tite, o Flamengo volta a campo amanhã para poder enfrentar o Cruzeiro no Maracanã, um jogo difícil, complicado. O Flamengo e o Cruzeiro vem de uma derrota. O Cruzeiro perdeu para a equipe do Bahia e o Flamengo perdeu para a equipe do Juventude. Então, o Flamengo precisa dessa vitória para conseguir a manutenção na liderança do Campeonato Brasileiro. Terá algumas mudanças, alguns retornos. O retorno do Bruno Henrique está liberado, vai voltar para o jogo, vai entrar lá pelo lado esquerdo no lugar do Vitor Hugo, que não jogou bem. O Alan também está recuperado e vai para o jogo. O Léo Ortiz volta para o banco de reservas e o Léo Pereira sai do time para a entrada do Davi Luiz, que vem jogando um bolão. Então, assim, algumas coisas já ficaram muito claras, dentre elas é de que na cabeça do Tite hoje, o Davi Luiz ele é titular desse time do Flamengo no lugar do Léo Ortiz. Aliás, do Léo Pereira, tá bom? Então, o provável Flamengo para poder entrar em campo vai ser com o Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alan vai jogar ali, né? O Alan, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Lohan e Pedro. Tá bom? Esse é o provável time do Flamengo que deve entrar em campo para poder enfrentar a equipe do Cruzeiro. É um belo time e esperamos que o Flamengo possa sair com uma vitória e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, porque tem alguns times, como o próprio Bahia, que estão ali olhando o Flamengo muito de perto. Qualquer tropeço do Flamengo, tem times logo atrás querendo assumir essa liderança do Campeonato Brasileiro. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se. É importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, sempre chegando com o mundo de informações, vídeos informativos todos os dias, 8 horas da noite, lives todos os dias, 11 horas da manhã. A S1 Live, somos mais de 100 mil amigos e você é um deles, tá bom? Forte abraço pra você, bom final de semana, bom domingo, amanhã tem pré-jogo, tem jogo, S1 Live fazendo um show de cobertura pra você ficar extremamente bem informado. Bom sábado, valeu!